Olá, eu sou o professor Gil e na aula da revisão de hoje nós vamos estar falando sobre porcentagem. O que vem a ser porcentagem? A ideia é que a gente tem que ser porcentagem é parte pelo todo. Vamos supor que você tem R$100, R$1.000. Desses R$1.000, você tirou para você R$400. Você tirou R$400, você vai ficar com quanto? Com 600. Isso aqui representou a parte, isso aqui representa a parte. Você tirou 400, sobra 600. Essas partes podem ser representadas como percentual, para a gente ter uma ideia. Por exemplo, se eu tivesse tirado a metade é 500. Eu sei que a metade é 500 e que o total é 100%, então 500 equivaleria a quanto? A 50%. Então, cada parte dessa aqui equivale a quantos por cento de 1.000? Essa que é a ideia. Então, vamos lá. Toda a parte que eu posso tirar do todo vai me indicar uma porcentagem, uma maneira de eu dizer que eu tirei esse valor. Essa é a primeira noção que a gente tem que ter intuitiva de porcentagem. Então, por exemplo, aqui eu tenho 1.000, ok? E aqui, ó, eu vou representar por 100%. Então, se eu tirar 50, R$500, isso aqui vai equivaler a 50%. Ok? Bom, essa é a ideia que as pessoas tinham antigamente para fazer cálculo de porcentagem, usar proporção, né, ou ir fazendo a mensuração. Então, isso que eu preciso saber, quanto que é? Então, a gente poderia ter feito de uma maneira aqui mais rápida. Ele lembra que a gente quer saber quanto que é 400, então vamos saber quanto que é 400. Então, olha como é que era feito isso, 100% é aqui. Eu quero saber quanto 400 é de R$1.000, quantos por cento que é? Geralmente se faz isso, a pessoa coloca e usa a proporção, né? Pode fazer também, estou ensinando só os caminhos do qual você pode fazer. Sobre 400, isso aqui x, aí você vai multiplicar cruzado, vai dar 1.000x igual a 400 vezes 100. 1.000x é igual a 400 vezes 100, vai dar 40.000. Só acrescentar os zeros. Tá aqui, ó, multiplicando, vem para cá dividindo. X é igual a 40.000 dividido por 1.000. Corta, 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 corta. Então chega à conclusão que x é igual a 40. Ou seja, 400 é quantos por cento? É 40%. Bom, outro método que as pessoas utilizavam e que alguns utilizam, né, para essa noção de porcentagem, eu estou demonstrando para depois a gente fazer de uma forma mais fácil. É a seguinte maneira. Ó, a gente vai pegar 1.000 e vai fazer a mesma coisa que fez, 100%. Só que esqueceu de como faz multiplicação cruzada, né? Essa propriedade da proporção. Então, como é que se faz? Eu quero chegar a 400, é só fazer da seguinte maneira. Vou fazer assim. Eu vou dividir isso aqui na metade, ok? Se eu dividir isso aqui na metade, tudo que eu faço de um lado para equivaler, eu vou fazer do outro. Então, eu vou dividir na metade. Metade de 100 é 50%, ok? Metade de 1.000 é 500. Então, eu já sei que 50%, como a gente falou, é metade, né? Só que eu ainda não obtive o que eu quero 400 aqui, eu cheguei a 500. Então, eu vou fazer da seguinte maneira. Vou fazer isso aqui se transformar 50%, eu posso fazer 50% se transformar em 25%, né, dividindo a metade, ou posso fazer 50% se transformar em 10%. Para transformar isso aqui em 10%, eu vou dividir isso aqui por quanto?
por 5. Se 50 você dividir por 5 vira 10. Então 10% equivale a quanto? Ela 10% equivale, se eu dividir isso aqui por 5 vai dar quanto? 100. Então eu dividi aqui também por 5. Bom, agora sim, chegamos a 10%. Só que eu não quero 10, eu quero quanto? 400. Eu não quero 100, eu quero 400. Então 100 dá para fazer transformar em 400. O que eu preciso fazer? Multiplicar por 4. Então se eu multiplicar 100 por 4, vai dar 400. E se eu multiplicar por 4 de um lado, também tem que multiplicar por outro, do outro. Então aqui, ó, 4 vezes 10, 40. Ou seja, cheguei à conclusão de que 400 é 40% de 1000. Ok? A outra forma de fazer isso é a seguinte: como a gente falou lá no começo, a porcentagem é uma parte do todo. É como se você pegasse aqui, ó, aqui você dividisse em várias partes, R$ 1.000, e essa partezinha aqui, ó, representa. Então essa noção que a gente tem de fração, de parte pelo todo, quando a gente quer calcular a fração, a gente vai usar a mesma regra. O meu todo é quanto? 1000. A minha parte é 400. Então como é que é porcentagem? Porcentagem é a parte pelo todo. Quem que é a parte aqui? A parte é 400. Então você vai ter 400 sobre 1000. Bom, aqui, ó, é só cortar, cortar. Então vou chegar que é 40 sobre 100. 40 sobre 100, tudo que tiver sobre 100, a gente pode dizer que isso aqui é uma porcentagem. Porcentagem até uma fração 100, está sobre 100. E isso aqui, ó, essa parte aqui, que a gente chama sobre 100, né, 40 centésimos, pode ser abreviado utilizando o símbolo de porcentagem. Então 4 sobre 100 é a mesma coisa que 40%. E então essa ideia que a gente vai pegar, que porcentagem é uma parte pelo todo. E esse símbolo, toda vez que você vê algo com esse símbolo, isso aqui está indicando que isso aqui é alguma coisa sobre 100. Então, por exemplo, você tem A%. O que representa? Esse valor A sobre 100. Ok? Então aqui a gente viu como se obtém a porcentagem, né? Agora a gente vai aprender a calcular a porcentagem de um valor, que é muito comum a gente ter isso aqui. 5% de 400. Quanto que é 5% de 400? Então como é que a gente faz isso? Teria que fazer toda aquela construção que a gente fez, né? Você poderia pegar 400 e obter 100%. Aí você vai dividir, para você transformar aqui, já posso até dividir por 10 direto. Vou dividir aqui por 10 direto. Ó. Vou dividir por 10. Ou simplesmente, vou dividir por 10, que se eu fizer direto vai ficar muito óbvio. Eu não quero que fique óbvio, eu quero que você descubra que você pode fazer esse processo quantas vezes for necessário. Vou dividir aqui, eu vou fazer transformar isso aqui em 10. Se eu quiser fazer isso aqui se transformar em 10, eu tenho que dividir por 10. 100 dividido por 10 é 10. Então aqui 10%. Então 10%, aqui também que eu fiz de um lado, também tem que fazer do outro. Então, se eu dividir por 10, aqui eu também vou dividir por 10. Isso aqui vai dar quanto? 40. Só que eu não queria 10, eu queria quantos por cento? 5. 5% é metade de 10, então eu vou dividir por 2. Aí eu vou obter 5%. Então aqui também tem que dividir por 2. Então 5% equivale a 20, ou seja, 5% de 400 é 20. Para não ter que fazer esse processo sucessivo de divisão, a gente pode fazer que fica mais fácil. 5% de 400, a gente vai utilizar 5%, vamos transformar em fração. Como é que fica isso aqui? Esse símbolo de porcentagem, lembra? É sobre 100 vezes 400. Então agora eu posso dividir, ó. Corta, 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 corta. 5 vezes 4 vai dar quanto? 20. Agora eu sei que 5% de 400 é 20. Então, para calcular a porcentagem,
você multiplica a fração centesimal, né, transformação daquela taxa numa fração centesimal, tá lá 5%, você coloca lá ela como fração e multiplica pelo valor. Isso aqui que a gente acabou de fazer, esse cálculo aqui, quando a gente diz que é 5% de 400 é igual a 20, na verdade cada termo desse aqui, cada elemento desse aqui dessa operação tem um nome. Isso aqui vai ser a taxa percentual, porcentagem. 400 é o valor empregado, né, que a gente chama de capital ou total. É o valor empregado para a gente fazer o cálculo. Isso aqui, ó, é chamado de porcentagem. Porcentagem é a parte do todo. É como se o 400 fosse dividido em 100 partes e eu pegasse uma delas, né? No caso aqui, 100 partes, eu pegaria 5 dessas partes, porque é 5 sobre 100. É isso que está indicando a porcentagem. Bom, tendo essa ideia, em um mesmo problema eu posso te dar a taxa e pedir a porcentagem. Como eu também posso dar a porcentagem e o capital e te pedir a taxa. Então eu vou fazer todos os problemas possíveis que você pode ter aqui com porcentagem para aplicação. Então vamos começar com o normal, que é o deles. Vamos supor que eu te dê a taxa. Te dê a taxa de 5%. Para você calcular isso aqui em cima de R$900. Vou simular todos os problemas possíveis. Então olha o que vai acontecer. Como é que você faz? 5 sobre 100 vezes 900. Lembra, corta aqui quando for possível cortar o zero. 9 vezes 5, 45. Então você tem aqui, até vou contar aqui. Cortei zeros, quem é que sobrou? 5 vezes 9. 5 vezes 9, 45. Portanto, 5% de 900 é igual a 45. Vamos fazer agora o contrário, que são as situações que podem acontecer. Vamos agora supor que eu te dei 900 e falei que eu vou tirar uma parte, e essa parte que eu vou tirar, a minha parte, eu vou dizer que vai ser X%. Ou melhor dizendo, você vai tirar aqui de 900, você vai tirar essa parte aqui, você vai tirar dessa parte, vamos dizer que você vai tirar daqui dos 900, você vai tirar 250. Eu quero saber quantos por cento isso aqui representa. Então lembra, porcentagem é parte pelo todo. Você tem 900, mas tirou 250. 250 representa a parte. Para não ficar escalonando o número, cortando, né, fazendo o processo de divisões sucessivas, a gente vai fazer o seguinte. Vamos utilizar o conceito de fração, que porcentagem é a parte pelo... que representa a parte pelo todo. Então vamos lá. Quem é a parte? A parte é 250. Quem é o todo? O todo é 900. Então, ó, eu posso fazer de várias maneiras. Nesse caso aqui está bem fácil. Só que se eu fizer da maneira que eu estou pensando aqui, eu posso complicar vocês um pouco. Então, para não complicar vocês, a gente vai fazer da seguinte maneira, né? Eu posso simplificar, é uma escolha e vai de cada um. E aí eu posso dividir por 9, tanto faz. Eu sei que isso aqui vai dar uma dízima periódica, mas pensa comigo. Eu posso pegar 250, eu posso simplificar, ó, vai dar quanto? 25 sobre 9. Isso aqui eu sei que já não vai dar um cálculo exato, então vai dar uma dízima periódica. Então eu vou pegar 25 e dividir por 90. Você pega aqui 25 e divide por 90. Só que se você fizer isso, o número ainda está grande. Então eu te indico, nesse caso, você simplificar.
Então você tem 25 sobre 90, ainda dá para simplificar por 5. Daria 5 e embaixo dá 18. Então você vai dividir 5 para 18. Olha lá, 5 para 18. Não dá para dividir. Ok. Coloca um 0, 0 na vírgula. 18, 3 vezes 18 vai dar 54 para passar. Então não pode ser por 3, tem que ser por 2. Por 2 dá 36. 36 para chegar 36 para chegar a 50, falta 14. Coloca um 0, 140. Então você tem 18 que número multiplicado por 18 chega próximo a 140. Então 18 para 140 é 7. Então dá 7. 7 vai passar, deixa eu ver. 7. 18 vezes 7. 8 vezes 7, 56, vai 5. Vai dar 126. Então é por 7. 7 dá 126. 126 para chegar a 140, falta 14. Ou seja, vai ficar dando 7 a vida toda. Bom, em termos percentuais, o que vem a ser isso? Ó, duas casas depois da vírgula, isso aqui seria 27%. Se eu quiser considerar esses outros valores, até aqui é a casa de porcentagem. Se você tem 0,27, isso aqui é 0,27 se transforma. Duas casas depois da vírgula, centésimo. Se transforma em 27 sobre 100. 27 sobre 100 é 27%. Mas se você quiser considerar essas outras casas, não importa a quantidade que for, aqui você vai ter que botar uma vírgula. Então isso aqui deixa de ser 27 para ser 27,7. Então aqui vai ser 27,7%. Lembrando que eu não peguei todas as casas, porque elas são infinitas. Então, se eu pedisse a porcentagem, era só você fazer essa divisão. E aqui a porcentagem daria quanto? Seria 27,7%. Lembrando aproximadamente, porque eu não peguei todas as casas decimais. Então, no primeiro problema eu te dei a taxa e pedi a porcentagem. No segundo problema eu te dei o total, né? E te dei a parte e te pedi a taxa. Agora eu poderia te dar tanto a taxa como a porcentagem. Eu posso falar que 5% de um determinado valor, 5% de um determinado valor de X é igual a 80. Eu quero saber de que valor que você precisa tirar 5% para ser 80. Então a gente pode fazer da seguinte maneira: 5 sobre 100 vezes esse valor que eu não sei quem é igual a quanto? A 80. Ou seja, quando eu quero fazer de maneira direta, você está calculando a porcentagem, ó. Isso aqui é uma equação, certo? Nessa equação você vai ter 5x sobre 100 igual a 80. Então aqui vai jogar para cá, está dividindo, vai jogar multiplicando, então vai ficar 5x é igual a 80 vezes 100. 5 é igual a 80 vezes 100, dá 8.000. Está aqui multiplicando, vem para cá dividindo, então você tem 8.000 dividido por 5. X é igual a 8.000 dividido por 5, olha lá. 8 dividido por 5 tem que ser por 1. 8 sobra 3. 30, 6. 6. Então aqui é 0, 0. Vai dar quanto? Então 5% de 1.600 é que dá 80. Ou você poderia ter feito de maneira mais rápida. Esse procedimento é o seguinte: eu estou querendo calcular 5%. 5%, quero saber 5% de um determinado valor que resulte para mim em 80. Como é que você faz? É só você pegar, ó. Lá no anterior você pegava a parte pelo todo, não é? Lembra que você tinha que pegar a parte pelo todo. Então também posso fazer isso, ó. Isso aqui, ó,
é a parte, isso aqui é o todo. Então, a porcentagem é parte pelo todo. Então, você tem 80 sobre x. E isso aqui ele está afirmando para você que é igual a 5%, que é 5 sobre 100. Você também pode fazer isso, tá? Se isso aqui é 5 sobre 100, então, ó, você pode multiplicar cruzado, que também vai dar no mesmo. Vai dar 5x e 80 vezes 100. 8.000. Tá aqui, ó. Multiplicando, vem para cá dividindo. Ó. Deu a mesma coisa. Caso você esqueça, você pode jogar na proporção. 5. X é igual 80. Eu vou dividir direto. Eu gosto de fazer assim. 80 por 5, eu sei que dá 16. E é só acrescentar esses outros zeros. Pronto. Sai mais rápido. Bom, na nossa prática, para a aula, para a sua primeira aula, a gente vai, na verdade, calcular a porcentagem de valor. Então, a gente vai frisar da porcentagem de um valor. Depois, quando for o decorrer dos problemas, a gente vai explicar essa parte, quando eu pedir outra coisa, quando eu der o capital e a porcentagem de pedir a taxa. Então, vamos lá. Nosso básico aqui, a gente aprender a calcular a porcentagem. Então, eu quero calcular 4% de R$380. Quanto que seria 4% disso? Então, novamente, é 4 sobre 100 vezes 380. Como é que a gente faz? Se der para você cortar zero, você corta, senão deixa para dividir no final. Então, a gente vai fazer 4 vezes 38. Então, isso aqui é 4 vezes 38 e o resultado divide por 10, porque a gente já cortou um zero. Então, vamos fazer o cálculo. 4 vezes 8, 32. Vai 3. 4 vezes 3, 12. 12 com mais 3, 15. Sobre 10. Qualquer coisa dividido por 10 diminui o valor dela. Então lembra que 152 eu posso entender como se fosse 152 em 1 centavo. Se você deslocar a vírgula para cá, 152 vai ficar aqui. E isso aqui vai passar, vai aumentar. Isso equivale quando eu estivesse multiplicando por 10. Então, como eu quero que a vírgula ande para o lado contrário, que é para diminuir, é como se eu estivesse dividindo por 10. Então, se estou dividindo por 10, a gente sabe que a vírgula vai andar para a esquerda. Quantas casas que tem que andar para a esquerda? Uma casa só. Se tivesse 2 zeros, andaria 2. Se tivesse 3, andaria 3 zeros. Então, ó, vamos gravar isso. Então, o que vai acontecer? Você vai ter aqui 152,0. Então, como está sendo dividido por 10, a vírgula anda uma casa para cá. Então, vai ficar 15,20, que na verdade você pode cortar esses zeros que ele não tem necessidade de ser. Mas se estiver representando dinheiro, tem que deixar. Então, a gente sabe que isso aqui equivale a 15,20. Caso você não entendesse como é que faz isso, também poderia fazer da seguinte maneira. 152, eu acho que isso aqui seria maior. E dividir por 10, também vai dar a mesma coisa. Né? Se você não lembra essa ideia de deslocar vírgula, você pode fazer a divisão. Olha lá, vamos ver se a divisão vai dar certo. 15 por 10 tem que ser por 1. 10 para 15, falta 5. Abaixo o próximo número. 52 por 10, 5. 5 vezes 10, 50. Para chegar a 52, falta 2. Não tem mais número para baixar, vírgula, zero aqui no quociente. Para dar 20, tem que ser por 2. Não sobra nada. Então, isso aqui é 15,2, que é a mesma coisa que 15,20. Então, isso aqui é a porcentagem. Então, os problemas que vão cair não é somente calcular a porcentagem do valor, mas resolver problemas. Então, vamos supor que agora eu te dou o problema da seguinte maneira. Você ganha um salário de 150 não, de R$1.500. O salário é R$1.500. Ok? Você tem um salário de R$1.500 e você chegou atrasado no serviço e no final do mês o teu patrão vai te dar um desconto por conta dos teus atrasos de 15% do teu salário. A pergunta é, quanto que você vai receber no final? Qual vai ser o teu salário? Quanto que você vai ter que receber no final do mês? Então vamos lá. Como é que a gente faz? Novamente, vamos calcular a porcentagem. É 15 sobre 100 vezes 1.500.
Posso cortar, ó, os zeros daqui. Então você vai ter 15 vezes 15. 15 vezes 15. Para quem não lembra, a gente aprendeu a fazer isso aqui como 15 vezes 10 mais 5. Então aqui vai dar 150. E aqui, ó, 15 vai dar 25, vai 2. 5 vezes 1, 5, mais 2, 7. Então daqui dá 5, dá 12, vai 1. Então dá 225. Então o teu desconto vai ser de R$ 225. Então quanto que você vai receber? Isso aqui, lembra que isso aqui representa a parte, representa o desconto. Então se você recebe R$ 1.500, receber um desconto de 15%, isso aqui representa 225. Ou seja, você vai perder isso aqui do seu salário. 225. Então descontando vai dar 5, 7, 2, 2, 1. Então você vai ficar com 1.275. De 1.500, teu salário vai ser 1.275. A mesma coisa valeria se fosse para aumento. Vamos supor que agora, no caso, você receba R$ 1.500. E aí o teu patrão, por você ter trabalhado, por ter sido um camarada legal, ele vai te dar agora um aumento de... Vamos dizer que ele vai te dar um aumento aí, vai aumentar o teu salário aqui, foi desconto, aqui ele dá um aumento. Vamos dizer que ele deu um aumento aqui de 24%. Então quanto que você vai passar a receber? Quanto que vai ser o teu aumento? Quanto vai passar a receber novamente? A gente vai calcular 24 sobre 100 vezes 1.500. Mesma coisa, eu posso cortar zeros aqui, então vou ter 24 vezes 15. Claro que a gente vai usar aquela maneira de calcular. 24 vezes 10 mais 5, já sai mais rápido. Qualquer coisa multiplicada por 10 é só colocar o zero no final. Tem que só calcular isso. 5 vezes 4, 20, vai 2. 5 vezes 2, 10, com mais 2, 12. Então somo 0, 6, 3. Então isso aqui é igual a 360. Ou seja, quanto vai ser o salário que você vai ter que receber? Você ganha um aumento, aumentou o teu salário. Então teu salário de 1.500 já passa a ser 1.500 mais 360. Então 1.500 mais 360, isso aqui vai dar 1.860. Então você vai ter um aumento aí de 1.860. Agora existe uma coisa chamada também de descontos sucessivos e também existe uma coisa chamada de acréscimos sucessivos, né? Quando você usa a porcentagem em cima da porcentagem. Vamos supor que um determinado valor, uma determinada coisa estava custando lá R$ 800. Vou pegar aqui, estava custando R$ 800. E aí teve um desconto de 20%. E depois teve um outro desconto de 25%. Vamos supor que eu tivesse substituído esses dois descontos por um único desconto. Qual seria esse desconto? Seria, né, as pessoas vão pensar logo da seguinte maneira: professor, foi 20% e depois 25%, então esse desconto poderia ter sido tirado logo de 45%. Se você tirou 20, depois tirou 25, era melhor ter tirado logo 45%. Se engana, aqui há um erro crasso que as pessoas não podem cometer. Não é esse tipo de pensamento que a gente tem que ter, até porque eu vou demonstrar. Que logo se pensa que se você descontou 20, descontou 25, um único desconto que teria o mesmo efeito dos dois seria logo a soma deles, 45. Isso aqui está errado. Cuidado para os números não te enganar. Então como é que seria feito isso? Então você tem que pensar da seguinte maneira: eu não estou descontando, na primeira vez eu vou descontar em cima dos 800, mas da segunda vez eu já não vou ter mais 800. O meu desconto tem que ser calculado a partir do novo valor que eu tenho. Então eu vou fazer isso aqui, ó. Vou calcular 20% de 800. Isso aqui vai dar quanto? 20
sobre 100 vezes 800. Posso cortar. Vai dar 8 vezes 20, 160. Então, foi 160. Então, eu recebi esse desconto. Então, o desconto que eu vou receber é 860. 160. Então, o de 800, eu vou tirar 160. Quando eu tirar, vai dar quanto? 0, 4, 6. Isso aqui vai virar 640. Ok? Agora, para a segunda vez que eu tenho que descontar 25%, já não é em cima dos 800. Os meus 25% vai ser em cima de 640, que é o valor que eu tenho agora. Então, eu vou ter que fazer 25 sobre 100 vezes 640. Então, ó, quando possível, corta zero. E aí vai ficar 25 vezes 64 sobre 10. Vamos fazer essa multiplicação. Vou fazer 64 vezes 20 mais 5. Aqui vai dar 8, vai dar 12. Coloco o zero do 20. Agora todo mundo por 5. 5 vezes 4, 20, vai 2. 5 vezes 6, 30, com mais 2, 32. E vou somar 0, 10, vai 1, 6. Então aqui, ó, vai dar 1.600. Ok? Então, 1.600. Essa multiplicação. Dividido por 10. Dividido por 10 é só cortar o zero. Então, isso aqui vai dar 160. Então, o próximo valor que eu vou ter, lembra que eu tinha 640. Agora, de 640, eu tenho que tirar 160. Então, vai dar 0, 8, 4, 480. Então, esse aqui é o meu valor final. Então, se eu der um desconto da primeira vez, esse desconto vai fazer com que esse valor caia para 640. Do 640, aqui em cima desse desconto, vai fazer com que vire 480. Na verdade, qual o único desconto, que essa foi minha pergunta, que eu poderia ter dado para se transformar em 480? Porque eu fiz um desconto de 20, um desconto de 25. Qual o desconto, na verdade, que eu poderia ter dado uma única vez, que faria de 800 cair para 480? A gente aprendeu a fazer isso. Aqui é fácil. Se a gente já descobriu que é um valor final, é fácil da gente fazer isso agora. Eu quero que o valor caia direto para quanto? Para 480. Primeiro eu tenho que saber qual é o desconto. Um único desconto que faz com que você de 800 caia para 480. Então, qual é o desconto? Qual é a diferença daqui para cá? O valor vai ter que cair. Então, se vai ter que cair, eu vou ter que tirar. Eu vou ter que tirar quanto? Quanto que eu tenho que tirar de 800 para virar 480? Essa que é a pergunta. Então, só você pensar. Você tem que tirar aqui 320, certo? 320. 320 é uma parte de 800. E como é que a gente faz para calcular a porcentagem? A gente aprendeu lá no começo. É uma parte do total. Então, a porcentagem seria a parte pelo todo. Quem que é a parte? 320. E quem é o todo? 800. E vou dar uma dica. Eu quero fazer isso aqui virar 100. A ideia é fazer com que isso aqui virar 100. Se eu pegar aqui na frente para virar 100, é só eu dividir por 8, não é? Tudo que eu faço em cima, eu tenho que fazer embaixo. Tudo que eu faço embaixo, tem que fazer em cima. Isso aqui é uma expertise. A gente vai fazer esse aqui se transformar em 100. Certo? Isso aqui vai evitar, vai fazer com que você corte caminho. Eu vou demonstrar por quê. Vamos calcular a porcentagem lá que você tem. Então você vai dividir 800 por 8, vai dar 100. Precisa dividir 320 por 8. Se você dividir 320 por 8, 32 por 8 dá 4. Coloca o zero no final. Então, se você tem 4, 40 sobre 100, lembra que isso aqui, ó, representa a porcentagem. Então, você pode escrever que isso aqui é 40%, olha lá. Transformei. Então, ó,
E um engano que o pessoal cometeria, 20% mais 25%, para ter um desconto sucessivo, o desconto equivalente seria de 45%, está errado. O desconto seria de 40% só e não de 45%. Então toma cuidado, isso aqui também vale também para, como a gente falou, desconto acréscimo sucessivo. Vamos dizer que aqui você tem R$800 e você ganha um acréscimo. Vou até trabalhar com o mesmo número para provar isso. Vamos dizer que você ganhou no primeiro mês um acréscimo de 10%, aumentou em 10%, e no próximo mês você fez mais um aumento de 10%. Então aqui só é um acréscimo sucessivo. Qual o único acréscimo que eu poderia ter dado uma vez que substituiria eu ter feito isso por 10 e depois por 10 de novo? Essa que é a pergunta. Qual acréscimo substituiria esses dois acréscimos aqui? De quantos por cento seria esse acréscimo? Então vamos lá. Primeiro a gente vai fazer a mesma coisa. Vamos calcular que é 10%, primeiro acréscimo é 10%. E 10% a gente sabe que é 10 sobre 100 vezes 800. E aí não fica na tentação. Se acrescentou 10%, acrescentou 10%, o acréscimo final teria que ser de 20%. Não, a gente já viu que não funciona assim. Até porque tem um novo valor a ser atualizado. Então, 10%, corto. Vai dar 10 vezes 8. 10 vezes 8 dá 80. Então agora eu estou acrescentando. Então eu tinha 800 e dei um aumento de 80. 10% equivale a 80. Então isso aqui vai virar 880. Ok? Agora eu tenho que dar um outro acréscimo de 10%. Já não é em cima de 800, é em cima de quem? 880. Então vamos fazer 10% de 880. Então aqui eu corto zero. Eu vou aproveitar, como não tem zero para cortar aqui, mas eu posso cortar daqui. Então isso aqui vai dar 1 vezes 88. 1 vezes 88 é quanto? É 88. Então agora eu tinha 880 e ganhei mais 88. Então se 880 eu ganhei mais 88, olha lá, vai dar 8, 16, vai 1, 9. Então esse aqui vai passar a ser 968. Então eu dei aqui no primeiro um aumento de 10%, no segundo eu dei um aumento de mais 10%. Se eu tivesse feito o total, esse aumento teria que ser feito de 20%? Não. Vamos provar? Lembra que eu comecei com qual valor? Com 800. E o meu último valor, depois dos dois acréscimos consecutivos ou sucessivos, esse valor passou a ser quanto? Passou a ser 968. E aqui novamente eu preciso fazer aquela mesma ideia. Eu estou em 800, mas quero chegar a 968. Isso aqui aumentou em quanto de valor? Aumentou em quanto? Em 168. Esse 168 representa uma parte desses 800. Então, se eu quero saber um único valor que geraria isso, eu tenho que calcular porcentagem. Porcentagem é parte pelo todo. Então, eu pegaria aqui, ó, 168 sobre 800. Isso aqui já representa a porcentagem. Então, como é que eu faço? Ó, tem que fazer isso aqui virar 100. Para fazer isso aqui virar 100, novamente a gente viu que divide por quanto? Por 8. Então também vou ter que dividir por cima por 8. Essa divisão não der exata, não tem problema, vai dar número quebrado. Então, ó, vai dar 100, já tenho 100. Agora eu vou dividir. 16 por 8 é 2. E 8 por 8 dá 1. Então isso aqui 21 sobre 100 é 21%. Então olha lá, quem pensou que era 20% se enganou. É 21%, porque existe uma taxa sendo cobrada acima de um valor diferente, não o mesmo valor inicial. Ok? Então preste atenção nas atividades e refaça todos os exercícios aí do programa de revisão que a gente está fazendo das nossas orientações, né?